Aí eu cheguei no hospital dirigindo, beleza, me botaram na maquininha do coração. Dor no peito, põe na máquina, na máquina do coração de emergência. Aí minha enzima deu do infarto, né? Então, tipo assim, em tese eu poderia estar infartando, né? Porque a enzima tá lá. Mas assim, quando você der que precisa marcar uma ressonância, eu falei assim, então marca, vamos lá. Quando? Não, você tem que ficar internado. Eu falei, pô, internar pra ressonância, amigo. Marca quando que eu vou no Fleury ali? Eu faço ali no Del Boni. Eu vou ali, pego o carro, vou ali. Beleza. Daí falou, não, cara. Daí chamaram um cara, uma hora eu falei assim, vou embora. Minhas filhas, tá lá, liguei meu irmão pra trazer roupa, celular, carregador, aquelas coisas. Eu falei, mas eu vou embora. Daí veio o cardiologista e falou assim... Eu sou o Rodrigo Chips e bem-vindos ao Chips Podcast. Hoje eu tenho comigo um cara que já foi de tudo, já foi PM, já trabalhou com MP, já teve sua própria empresa, já foi adquirido, sei lá, e hoje é um consultor de várias empresas. Aqui comigo, Daniel Monastero. Quais são as empresas que tu tá trabalhando hoje? São tantas frentes que eu nem sei dizer. A mais nova que eu tô trabalhando agora é com a Playbor, né? Como consultor de executivo lá das consultorias da aceleradora, né? Da Playbor e dos clientes que tem ali. Eu tô na HWT, que é um investimento anjo, que sou eu, o Thiago Leifert e o Jai Santos, que era da Unity. E aí eu faço algumas coisas de produtor executivo para algumas empresas. E faço um pouco de BizDev também para algumas empresas. Eu fui tão longe que eu acabei fazendo muita coisa, mas são todas relacionadas, né? Então eu tô a mais nova agora é que eu tô na Playbor lá, ajudando na aceleração e dando consultoria lá. Muito legal, fico feliz de tu estar aqui com a gente, poder conversar da tua história. Acho que tem tanta coisa que tu tá fazendo hoje que eu vou ter que encurtar a parte inicial, mas eu não posso deixar de falar do início da tua carreira como profissional, que é uma coisa muito diferente, que é difícil de ter alguém na mercado de jogos que tenha o background que tu tem, né? Um cara que foi policial militar. Eu com 20 e poucos anos eu entrei na academia de polícia militar do Barro Branco. Eu tinha largado a faculdade de Direito, daí eu prestei concurso pro Barro Branco, eu entrei na academia, daí eu saí da academia sem me formar, terminei a faculdade de Direito, prestei concurso pro Ministério Público como agente, trabalhei na área de inteligência do MP e nos GAECos, né, Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Então eu fiquei com a área de segurança pública, né, e judiciário por os dois. Eu entrei na PM em 2002, eu comecei, aí eu saí do Ministério Público em 2012, 13, quando eu fui para os Estados Unidos estudar na Nomon, fazer curso de efeitos visuais em Hollywood. Mas como isso foi de fato, assim, tipo, a parte de trabalhar com a Brigada Militar, tu realmente foi pra campo e tudo mais? Porque eu vi que depois tu trabalhasse com o MP como inteligência. Não, mas aí que tá, né? No MP a gente fazia investigação de crime organizado, né? Daí principalmente quando eu trabalhei na Baixada, eu fiz inteligência. A gente fez curso de inteligência com inteligência, tem o curso com inteligência no Exército Brasileiro. Sou reservista do Exército também. Aí, enfim, mas eu fiz curso de inteligência com inteligência, tô até olhando pra baixo, que é muito tempo atrás, difícil... Tentando lembrar. Daí quando eu tava principalmente no GAECO de Santos, a gente fazia muito repressão ao crime organizado, tráfico de drogas, era muito comum. Então eu fazia investigação de registro, né, da cidade de registro, até quando eu cheguei lá era São Sebastião, daí mudou pra Bertioga. Então a gente fez muita busca e apreensão, tem uma matéria minha lá, de uma investigação minha, do DIG, da DIZI, né, DENARC de Santos, né, que é DIZI, Defensor Entorpecente e DIG Defensores Gerais, que saiu no Fantástico. Lá a gente subiu lá o Morro do São Bento, lá que recentemente era Santos, tem essas coisas de operações da Polícia Militar lá. Então nesse foi com a Polícia Civil, aí foi matéria do Fantástico, perdeu um traficante lá, que era violento, assassino de pessoas e tal, e a gente prendeu toda a estrutura de tráfico em volta dele. Foi uma investigação cumprida. A gente fez muita coisa com a Polícia Militar, com o batalhão de choque, ocupando comunidades locais, mas não nesses moldes que são feitos hoje em dia, que teve muita violência. Normalmente a gente fazia assim, pelo menos todas as operações que eu trabalhei, nenhuma teve tiro, né? Na minha carreira toda, assim, que a gente planejava uma investigação e na hora de executar mandado de busca, apreensão e prisão, a gente vinha com muita equipe. Então eu trabalhava com a Polícia Militar e com a Polícia Civil dando apoio nas investigações dentro do Ministério Público. E aí que eu comecei também, depois de tanto tempo, eu comecei
Eu tentei tocar guitarra, não conseguia como hobby. Sabe assim, tipo, um negócio que não dava certo como hobby pra distrair. Sim. Eu jogava videogame o dia inteiro, então eu ficava ia trabalhar em Santos, principalmente, que eu fazia muito isso, tipo, horários alternados, madrugada e tal, trabalhando. Aí, pô, chegava lá, botava um BioShock na época, Xbox 360, vou falar Xbox 360. Xbox 360, botava lá um Gears of War e passava, a noite jogando, acordava, ia pra academia, porque eu tava namorando minha esposa ainda, ela morava em Campinas e eu em Santos. Caramba. Então eu trabalhava que nem um insano. Então, tipo, de manhã acordava, corria na praia, na academia, não sei o que, ia trabalhar e jogava videogame sem parar. Aí, cara, numa dessas eu peguei umas férias e fui... Aí você só, vou tentar chegar nesses 15 minutos aí. Aí eu peguei e falei problema. assim, vou tirar férias, aí falei, putz, eu tava almoçando com a minha namorada, a atual esposa até, falou assim, nossa, queria ir pro Kilimanjaro, a gente tava no restaurante Kilimanjaro em Campinas, eu falei, pô, Kilimanjaro, o que é Kilimanjaro? Eu falei, puta, eu vou subir o Kilimanjaro. Peguei o Manuel Morgado faz expedições, que é um montanhista, né? Eu peguei, contratei lá o turismo dele lá e fui fazer o Kilimanjaro, só que daí pra não fazer só o Kilimanjaro, só eu digo assim, você pega um voo daqui pra Joanesburgo, de Joanesburgo pro Quênia, do Quênia pra Tanzânia, da Tanzânia pro Quênia de volta, de Joanesburgo de volta, é melhor você fazer alguma outra coisa no caminho. Então eu falei, pô, de onde que eu posso ir de Nairobi, que eu posso ir de Nairobi pra fazer turismo? Daí eu queria ir pro Marrocos, mas Marrocos era muito caro, fora de mão por causa da Europa, e aí eu fui pro Egito. Né? Daí eu fui um rolê no Egito. Mas no Kilimanjaro, nessa excursão do Manuel Morgado, tinha um cara que era diretor de arte da agência de publicidade de África. Eu estava na África com o cara que é diretor de publicidade da agência África, e ele estava tirando um sabático, o Alexandre Silveira, um gênio de design gráfico e tudo mais. Aí ele falou, pô, eu faço curso de games lá no São Paulo. Começou a falar de games, a gente ficou a montanha inteira sem parar de falar sobre games. Fallout 1, Fallout 2 naquela época ainda que era. Ele falou, pô, eu faço curso de games e tal, e a gente vai chegar naquele ponto. Ele estudava na Saga, pô. Caramba. Um cara de, sei lá, 30 e tantos anos, eu tinha, sei lá, 28, ele tinha uns 36, diretor de... Ele ia pra Saga, eu gostava de fazer as aulas de games da Saga. E a gente... Nenhuma avaliação sobre a Saga, ainda que a gente vai voltar nisso depois. E eu falei, pô, legal, pô, não consigo tocar guitarra, né? Não sou lá, não sei o quê. Vou fazer curso de games. Porque pra mim, tipo, pô, seria um baita hobby legal, né? Tava com 28, 26, sei lá, 27 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Mas ele tava entre os 30, chegando nos 30 já. Falei, pô, preciso de um hobby legal. Pra continuar trabalhando no governo. Sim. E aí eu comecei a estudar, achei a Saga, comecei a ter aula na Saga, só que na Saga foi assim. Quando eu fui ser aluno, eu cheguei lá e falei com o vendedor, falou, não, deixa eu assistir uma aula lá e tal, de não sei o que lá. Daí vi o Clayton e o Ed, que veio a ser meu sócio no garagem. O Clayton tá hoje na Iron Studios, é escultor na Iron Studios, um baita de um gênio, e o Ed, que era meu sócio também, que é um ilustrador, da aula de anatomia e tal. Perfeito. Tava o Clayton e o Ed esculpindo lá os personagens, eu falei, Jesus, eu quero fazer isso, cara. Eu quero fazer miniatura, eu gosto de miniatura, eu tinha uma paixão já por modelismo e tal também, aí que era um hobby também, mas também outro hobby de pintura, cola, não era também acessível. Sim. Aí, beleza. Conheci esses caras, falei, pô, quero estar lá com vocês. Daí conheci o Lucas Silva, que é professor de 3D, também que hoje também tá trabalhando no Flight Simulator e tal, fez modelo pro Flight Simulator, pô. Então, incrível. Conheci esses caras e falei, pô, vou ter aula aqui. Aí que tá a questão. E aí, assim, como aluno, adulto, trabalhador, que saía de Santos e ia até a Saga ter aula, eu era um puta de um gênio, que eu sentava na primeira cadeira que nem um pervertido ali, caraca, vamos modelar hoje, cubos, uhul, cubos. Porque pra mim era uma distração, né? Então, pra quem entrava com outras ambições, ou alunos, ou jovens e tal, ali na Saga, daí começa a massificar o negócio, porque o negócio de escola é rotacionar. Principalmente curso livre. Se você tem uma turma de 15 alunos, você tem que vender 15 todo dia. Porque assim, cancela, faltou dinheiro, perdeu emprego, qualquer coisa, cancela. A primeira coisa são coisas, né? Com certeza. Cursos livres. Então, enfim, varia muito cada experiência que as pessoas têm ali. Aí foi isso, cara. Comecei a fazer o que eu fazia lá na Saga, lá, 3D, Unreal e tal. Eu comecei a me juntar com a galera pra trabalhar nos jogos ali como hobby. Como é que funcionou essa questão? Achei bem legal que tu disseste que tu encontraste teus sócios lá e tudo mais. Como é que foi a continuidade disso? Então, esse foi um momento ali da Saga que, tipo assim... O Ed já era professor, então ele era meu professor de arte. Sim. Pois é, meu sócio professor de arte. E o outro programador é o Rafael, que a gente chama de Jesus Ruivo. Que acho que ele tá com o Chames, lá na empresa do Chames. Ah, pode ser. E ele era meio programador, engenheiro de engine, né? Sim. Assim, não é programador de ciência da computação, é engenheiro de engine. E a gente começou, enfim, nessa época aí, tipo, fazer um jogo aqui, um jogo ali, eu ia tentando participar, sabe? Eu queria, porque assim, eu tinha 20 e tantos anos, eu era sozinho, era mais próximo do professor do que dos alunos da Saga. Então eu ia achando os grupos de alunos de 17, 18 e tal, e quem tava fazendo alguma coisa que eu podia ajudar lá, fazendo modelo 3D, né? Modelagem 3D eu fazia. E aí, nessa história, eu acabei encontrando o Ed, depois o Rafael Jesus Ruivo, que quando eu voltei dos Estados Unidos da Nomon, quando a gente montou
o Garage 227, que era uma ideia de trazer os complementares, né? Eu com 3D, o Ed com ilustração conceitual pro 3D e o Rafael botando na engine. Então, isso conseguia equilibrar bastante. E a gente tinha, nesse momento, a possibilidade de dar aula na Axis, que era a Nomon no Brasil via Saga. Então, a gente era professor da Axis. O que a gente fez? Em vez de cada um pegar suas horas-aula, as horas-aulas iam todas pro Garage 227, da onde a empresa exercitava e cada um dividia seu salário. Tipo assim, se eu ganhasse 8 pau no mês, eu ia dividir com os outros 2. Sim. E se eles ganhassem 8 pau no mês, ia dividir com os outros 2. Então, tipo assim, no fim das contas... No sexto. E também dava menos pressão de dar aula. Sim. Então, tipo assim, eu preciso dar aula porque eu preciso ganhar 8 pau. Então eu não trabalho na empresa. Sim, com Você certeza. fica um pouco comprometido. E no geral a gente se equilibrou bem, assim, nisso daí. E começamos a usar a empresa como portfólio. Aí surgiu o Garage 227 Studios. Sim. E a gente tinha a possibilidade de recrutar dentro da Axis. Então tinha muito aluno bom chegando lá pra gente que a gente podia botar pra trabalhar depois. E aí contratou um cara da Embi Morumbi, que abriu as portas dos estagiários da Embi Morumbi de São Paulo. Daí dava palestra na FATEC. Daí você falava, você vai juntando todo mundo. E o Garage cresceu dessas coisas, cresceu de dar aula. Da onde o nome Garage 277? 227? Eu tenho a coisa do Moebius, né? Do Garage Conceitual, que é um livro do Moebius. Lá um livro é uma sequência de tiras dele, que vira um livro. Eu usava muito a garagem conceitual, porque, tipo assim, é uma garagem, mas ela é conceitual. Então ela existe, não existe? É um conceito de uma garagem, né? E aí eu queria fazer, né, alguma coisa parecida. E aí, no fim das contas, o primeiro personagem do garagem, que é o Kramer, do Shine, ele tem o número de série 227. Eu não lembro quem que veio primeiro, mas que ele veio o número de série dele sem querer na cabeça quando o Ed desenhou. Sim. E a gente falou garagem, porque a gente era uma garage band, a gente era uma empresa, tipo, rudimentar. E tinha isso da garage band também, de ser uma garage band. E trabalhava, a gente se reunia na sala do Rafael, que estudava na Embi Morumbi. Sim. E ele tava, a República que ele morava era perto da minha casa, a gente se encontrava lá na sala de estar da República. Caramba. Pra fazer o Shine. E aí o garagem era isso. Daí a gente dava aula ali em Santo Amaro, ali na Axis, e ia recrutando os alunos, pô. E aí disso veio o meu último sócio, que era o Lucas, na DX. E o Victor, que era o diretor criativo comigo, que foram meus alunos. Todo mundo tem... Isso é uma coisa muito legal, de poder aproveitar, ter essa oportunidade de conversar e de ir pescando quem que é bom, quem tem qualidade. Mas é muito legal, cara. Então, e os alunos, então, você vive no limite porque você não sabe o que... Assim, você sabe ensinar a fazer, mas você não sabe o que eles querem fazer, principalmente quando cai nessa questão. E foi muito bom quando a gente trouxe eles pra estagiar com a gente na empresa, e aí eles quiseram ficar com a gente, né? Principalmente o Vitor e o Lucas, que foram os primeiros. Sim. E depois os outros também que vieram hoje. O Pedro da Coffee Notes foi meu estagiário lá na época da Embi Morumbi. Antes dele ganhar o prêmio da GDC? Sim. Caramba, isso eu não sabia. Ele foi um dos primeiros estagiários nossos. E ele tava assim, não existia Coffee Notes, ele tava na Embi Morumbi como aluno ainda. Sim. Daí eles ganharam, ele foi pra GDC, mas o Fábio trabalhava na Coffee Notes e ele ficava com a gente no garagem. Isso eu não sabia. Daí, eventualmente, a gente contratou o Fábio da Coffee Notes, a Coffee Notes ficou os dois dentro do garagem um tempo. Sim. Daí, quando foi virar DX, eles também estavam saindo, que eles tinham pego o publishing do cara do Diablo lá, que eu esqueci o nome, Sky, whatever, o nome da empresa dele lá. Eu conheci ele quando ele ganhou a Best Pitch da Game Connection. Game Connection America, né? Há muito, muito tempo atrás. Isso, ele era estagiário nosso. Interessante, não tinha essa noção. Eu achei que vocês tivessem encapsulado eles depois deles terem ganho. Não, e eles continuaram trabalhando na Coffee Notes. Sim, é porque daí o Fábio depois vem trabalhar num projeto que foi cancelado, que era era um Double A Action Adventure, que a mecânica, isso aqui era a terceira pessoa, mas a mecânica de investigação era muito similar do Indiana Jones da Bethesda, mas muito, cara. Tipo assim, tudo tava ali e foi cancelado no final por mesquinharinhas de dinheirinhos. A sensação que dá, normalmente quando tu tem empresas em geral, é o pessoal, tipo, agora eu vou parar aqui e vou ter a minha própria empresa. E no caso de vocês, parece que foi uma coisa que foi acontecendo, assim, tipo, vamos dar aula, mas vamos tentar fazer isso aqui. Foi culpa minha isso. E como que isso foi? E tu me disseste outra coisa que me chamou a atenção, que vocês tinham um time de produção, mas vocês não tinham alguém do trio de vendas ou de business. Então, nada, absolutamente nada. Tudo culpa minha isso daí. Tudo culpa tua? Tudo culpa minha, porque eu fui saindo do Ministério Público, né? Uma hora, tipo, eu falei assim, eu vou ganhar menos com videogame agora, ou eu não vou conseguir trabalhar com videogame. Vou ganhar bem menos com videogame agora. Então, é bem menos do que eu ganhava no Ministério Público, porque o nosso salário tá meio... Enfim, hoje deve ser tipo equiparado a um delegado classe qualquer coisa. Sim. De polícia civil estadual, né? Exato. Enfim, algum tipo de classe, não as classes mais antigas ali da carreira. Mas
A questão toda era que, assim, como eu tinha que transicionar, quem era eu? Aí desenhava há 30 anos. O Rafael, pô, tava na faculdade de games. Eu tinha, sei lá, eu fiz curso na Noma, o caramba, não sei o quê, mas assim, cara, eu não vou montar um portfólio de 3D em 2012, que eu fui pra Noma, com 32 anos, vou começar a montar um portfólio de arte. Sim. De cenário. Por mais que eu seja bom nisso, eu voltei dos Estados Unidos aqui, tô aqui, vou dar aula e tal, e foi a transição, tipo, meio que certa. Tipo, tinha aula, tinha o garagem, tinha uns freela pra fazer de 3D que eu já fazia como de cenário. Uhum. Mas assim, cara, não tinha tantos anos pra chegar na Bethesda. Sabe assim, quando a Noma me abre muito o olho pra isso, que é tipo assim, a carreira técnica é muito mais rápida e muito mais fácil que a de arte. A cadeira de business, então, é tipo, se você sabe trabalhar na vida, né? E eu sou formado em Direito, tive OAB, né? Porque eu não pago OAB, cancelei quando entrei no Ministério Público, mas assim, eu passei na OAB em 2005. Uhum. Então assim, eu tenho a noção de negócio, estagiei em alguns lugares também e tal, eu tenho uma capacidade de conhecimento suficiente pra entender um pouco de negócio e sei que, assim, o mais difícil de você construir é uma carreira de arte e a mais fácil de você ser substituído por outro artista. Com certeza. Então, assim, programador também é uma coisa que, tipo, putz, eu não sou um cara de matemática do colégio, sabe? Assim, eu era matemática, por incrível que pareça, geografia. Mas eu não sei qual era o meu problema com geografia. Era eu também tinha problema com mas eu não geografia. sei, eu gosto de geografia. Hoje ficou fácil, porque agora... Ciências políticas e tal, inclusive. Mas na época é, tipo, chato pra caramba. Mas matemática e física, assim, que a computação é isso, né? Putz, eu não conseguia fazer nada. Eu consigo, assim, teoricamente, eu respondia provas de matemática por escrito. De física com tese de física, mas a conta eu não sei fazer. A conta alguém tem que fazer pra mim. Mas eu tô te explicando o que tem que ser feito. Isso eu sei. Isso eu sei como fazer. Se tem um cara que faz a conta, põe ele pra fazer a conta pra mim. Pode ser na calculadora? Não, tem que ser no papel. Fala isso. Posso fazer no computador? Se eu pudesse fazer no computador, imagina um vestibular com o computador do lado. Dá tudo certo, né? Cálculo de física, põe lá o negócio, você sabe fazer a equação minimamente, também você não pode chegar despreparado pra aquilo, Totalmente. Mas assim, meu problema é que eu não conseguia acompanhar a matemática daquilo e também eu tinha um problema, acho que, de abstração. Sim. Porque eu gostava muito de arte, de gameplay, de desenho, de ilustração e de artista. Acho que pra você sempre olhar pra um monte de número, e eu tô generalizando, um monte de número e falar, isso aqui faz sentido e eu sei o que é isso. Eu vou falar assim, por que você tá fazendo isso? Você não vai na calculadora, não, eu consigo fazer assim. Mas pra que serve? Não interessa, cara. Isso aqui é muito legal. A pessoa abstrai daquilo. Tipo assim, o resultado ela descobre depois, é um outro tipo de pessoa. Sim. Então, programação também não era um negócio que ia me dar muito futuro. Então, como eu fiz Noma, eu fiz VFX, eu fui muito bem de hardware. Eu fiz generalista, né? Sei animar, rigar, skin. Faço bastante até. O Shine, bastante coisa eu fiz disso. No começo, inclusive, eu fiz tudo de 3D. E animação, rig e skin do personagem. Mas é difícil, cara, tipo, achar um caminho. Então, o negócio era o mais fácil pra mim. Então, tipo assim, em vez de eu incubar em qualquer coisa, eu falei, então, beleza, eu consigo dar aula na Axis lá, porque eu tenho uns freela aqui, não sei o que lá, põe tudo dentro do garagem, a gente monta uma empresa junto, em vez de eu tentar fazer um portfólio, a gente faz um portfólio todo mundo junto. Perfeito. Melhor fazer um portfólio de jogo do que fazer um portfólio de 3D de arte só. Sim. Então, tem um jogo que eu fiz a arte, beleza? Exato. E aí foi isso. Daí a gente falou, como começa a dar essa disputa de dinheiro, quem põe dinheiro, de onde põe dinheiro, a gente começou a juntar tudo dentro do garagem. Qualquer freela que entrasse também pra você era nosso. Sim, com Se certeza. entrasse pra mim era seu. Então, Sim. essa parte da ponta de negócio eu comecei a fazer. O Kikuchi foi meu primeiro cliente. Olha, de outsourcing. o Kikuchi do garagem. antes de estar na Unity. Era um Odin, aí ele foi Unity, daí agora ele tá no 1 Million Bit Horde. O jogo dele lá. Ele foi business developer da... Com o diretor de arte dele é o Ed, meu ex-sócio. Ele foi evangelista da Unity, certo? Ele foi evangelista da Unity depois do Jai, que é meu sócio na HWT hoje. Ou seja, tu pegou todos os evangelistas da Unity e a gente já trabalhou junto, então tá Já, tudo certo. É verdade. E o Kikuchi foi meu primeiro cliente na Odin. Ele contratou a gente pra fazer... Eu fiz cenário 3D pra ele, contratou a gente pra fazer arte, daí a gente começou a trabalhar com o Odin, e aí disso a gente começou a pegar mais clientes. Daí o nosso publisher do Shine, a Sodesco, virou minha cliente, a OneSea, que foi publisher do Shine no PC, virou meu cliente, porque a gente fazia porting, a gente conseguia fazer PlayStation e Xbox, então, pô, band brasileiro fazendo porting, já fizeram pra gente, então beleza, a gente começou a pegar porting, daí full game e tal, e começamos a fazer tudo. O que gera o problema de você se distrair do que eu tô tentando fazer agora, quando eu volto pra consultoria, pra dar aula e pras empresas que eu tô, de estar mais próximo do jogo. Perfeito. Porque a gente tava fazendo outsourcing e eu tava fazendo business development executive da minha própria empresa, o que não é fácil. Quer dizer, é muito mais fácil, na verdade, do que ser bizdev de outra empresa, na verdade, se eu descobrir. Me fala um pouco mais sobre essa questão desse comparativo que tu acabou de fazer sobre o que é ser bizdev de uma empresa e ser bizdev de si mesmo, digamos assim. Isso é muito, muito diferente. Eu descobri quando eu passei pela Magic Media agora, recentemente, que, tipo assim, a Business Development Executive. É muito diferente você fazer
novos negócios para toda a empresa que tá ali e para todos os setores da empresa de qualquer jeito que precisa ser feito. Perfeito. Do que você fala assim, pô, eu acho que dá para pegar um servicinho da Microsoft. Aí você se dedica àquilo enquanto você vai manejando os seus clientes do lado. Então você vai buscando coisas maiores. Eu quero trabalhar com a Queries. Eu vou lá, pá. Você vai buscando coisas maiores, longo prazo e mais gratificantes pra você. Quando você vai pra máquina de BizDev do HubSpot, de lead, que você não tem lead, a galera trabalhando 12 horas por dia, vendendo... Cara, eu não queria vender, sei lá, VFX de mobile, cara. Que porra de empresa é essa que vende VFX de mobile? Tem um setor de VFX pra mobile? Tem. Eu falei, então, legal, pô. Parabéns. Não dá pra fazer um jogo de mobile inteiro? Tem que fazer um VFX de mobile pro cara, pro jogo de Bitcoin, sei lá o quê, sabe? Eu não conseguia lidar com isso. Os projetos que eu tinha eram muito grandes e muito demorados também, que eram projetos, né, de cliente japonês que eu trouxe, né, assim, milhões de dólares. Quanto tempo de pitch, de deck, e avaliação, e histórico. Então, assim, quando você tá na sua própria empresa, primeiro, você tá controlando o seu próprio negócio. Sim, com certeza. Assim, ninguém vai ligar pra você, assim, num call e falar assim, caralho, se não fechar esse contrato de 3, eu vou ter que demitir 50 caras. Assim, mas o cliente não sou eu, é ele que paga, porra. E assim, eu também não consigo ser, eu sou muito bom pra trazer networking. Sim. Então, se eu trabalho com uma equipe de vendas, que trabalha, tipo, o Daniel tá ali de consultor em volta, trazendo coisas legais, é uma coisa. E a Magic Media tinha essas pessoas que falam meio fora. Eu tava lá dentro da máquina e eu não conseguia lidar com, tipo, eu preciso vender tudo. Tempo todo, por $1.000. A galera vendia $5.000, cara, de serviço. Não, é bizarro. Mas é porque não pode demitir os 50 caras que entraram. Sim. Porque tem 800 caras, tipo, em 10 mil países. E aí você começa, e assim... E você era... Então, enfim, na minha própria empresa, eu trazia um negócio bacana aqui, um ali, negociava um negócio incrível, sabe? Que não ia virar... Vinha um projeto inteiro, né? Não vinha só um segmento. E tinha uma gratificação pra todo mundo, sabe, cara? Tipo, não... E assim, tem gente que trabalha, tipo, o Augusto que tá lá na Magic Media, é um gênio do BizDev, o André que tá lá também, que é ucraniano, refugiado na Romênia. Os caras são bons nisso, mas eles, tipo, o André tem um LinkedIn de, eu sou popular, sabe assim? As pessoas seguem ele lá e tal. Sim. Como BizDev Voice, Active, não sei o que lá. Sabe? Só que ele tem filho refugiado da Ucrânia e ele vive disso. Mas eu sei que ele venderia a Estátua da Liberdade pra você. Você entendeu? Porque se ele não é pra você, ele ia ter 1.000 pessoas alinhadas, uma delas ia comprar essa Alguém vai comprar essa liberdade. Porque é o que ele faz. Claro. Eu faço jogo. Eu vendo jogo às vezes. Exato. Assim, às vezes não, sempre, né? Eu trabalhei fiz o Shine e depois só fiz outsourcing em vendas e produto pros outros. E trabalho com consultoria de negócios pros jogos dos outros que eu trabalhei também. Então, a gente trabalha com vendas, mas eu digo assim, é diferente de você ser vendedor. Isso é uma crise que tem quando eu dou consultoria. Eu falo, cara, você acha que marketing, vendas e você, CEO, entre aspas, dessa empresa é a mesma coisa? Você, pelo amor de Deus, separa o business, o marketing todo ali, a visão aqui, e vamos casar no meio pra achar as pessoas que você quer atingir com o seu produto. Sim, não tudo junto, misturado, eu faço tudo porque eu falei com o ChatGPT hoje de manhã. Você entendeu? E é a minha percepção também, quando eu comecei também, que eu conseguia fazer tudo. Eu não consigo. Sim, acho que essa é uma das coisas primeiras que a gente tem que entender como BizDev, né? Que a gente não consegue fazer tudo. A gente não consegue ser a solução, o martelo para todos os pregos e parafusos que existem na face da Terra. Você é só um martelo, na verdade. Exato. Eu preciso abrir essa janela. Pá! Tá aqui, tá ventando, ó, pra dentro e pra fora. Mas eu preciso fechar, você não falou isso pra mim. Não falou antes, não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de outro martelo. Exato. Esse é outro martelo. Esse é outro... Chama um consultor de janela que agora... Você queria abrir a janela e resolver esse problema. Como é que faz agora pra se estancar esse fluxo? Não é comigo. Eu sou um bom BizDev de martelo, assim. É bom abrir janelas. Agora, fechá-las depois... Não é comigo. Não, eu tenho plena noção disso. Foi assim, é surpreendente. Tipo assim, eu aceitei um emprego errado, eles contrataram a pessoa errada na Magic Media. Foi um negócio muito interessante. E assim, a gente tentou de tudo ficar junto, sabe? Assim, tipo, tanto que hoje o diretor lá que tá na... É o francês, pô, esqueci o nome dele, mas beleza. Gente fina também, a gente fala assim, pô, mas eu não quero te demitir. Eu falei, também não quero pedir demissão. Mas não faz sentido isso pra ninguém, cara. Tipo assim, vocês sabiam quem... Eu fui entrevistado pelo CEO da Magic Media. Você sabe quem eu sou. O problema de ser entrevistado pelo CEO da Magic Media é que a gente ficou batendo papo. Sim. E aí, se você... Assim... Eu entendo o trabalho de vendas, do funil de vendas e tudo mais, só que assim, as pessoas que trabalham com games vendendo, vão amanhã vender Salesforce, vão vender software da Adobe. Sim.
podem amar games também, mas são pessoas capacitadas de vender qualquer coisa. Sim, eles de fazer o processo, né? De montar o Excel, de montar todos os CRM, daí pra A, B, C, pessoa. Mandar Sim, e-mail toda hora, e-mails aí, é isso. Então, e você tem o HubSpot, tem o guia, você tem os valores, você vive daquilo. E eu tenho amigos bons de vendas, né? Sim. Excelentes vendedores. Mas assim, a questão é que, tipo, a segunda vez que eu passar pelo mesmo ciclo de vendas, com o mesmo tipo de texto, falando a mesma coisa pra um cara que eu não quero vender de jeito nenhum. Tu já tá... Eu não queria mandar e-mail pra esse cara. Mas por que eu não mandei e-mail pra esse cara que faz um criptomoeda do tigrinho pra fazer arte pra ele? Sim. De cassinos no Paraguai. Não interessa, Daniel. Por que você tá perguntando isso? Não, tu não pensa aqui, tu só produz. Vende pra esse cara. Seu trabalho é vender. Fala, não, meu trabalho não é vender. Meu trabalho é desenvolver novos produtos de games pras pessoas com valores e tal. E com isso consolidar uma venda. Perfeito. Fala, não é isso que você tem que vender. Você tem que vender. E é um outro treinamento que eu diria que é super, super espartano. Sim. O vendedor é uma pessoa, cara. É uma máquina. Eu entendo hoje aqueles eventos de vendas. Eu falo, é isso mesmo, senão ninguém pula do avião. Exato. Você vai ganhar 4 em tudo que você vender. E se eu não vender? 0. Não é isso. Vai ganhar 4 em tudo que você vender. Tá ali, ó. Robertão vendeu 400 milhões de reais esse ano. Ganha 4%. Olha aí, ó. Pá. Os caras pula do avião pra ganhar 4%. É esse tipo de amor pela venda que eu não tenho. Daniel não vendeu nada, pula do avião sem paraquedas. E essa era a questão, assim. E eu tô muito mais feliz hoje onde eu tô hoje como consultor do que eu tava, tipo... Porque assim, BizDev, de novo, eu fiz muito pra mim. É muito meu. Então eu não tenho um treinamento... Não vivia daquilo, assim, o dia inteiro. Eu fazia isso, fazia jogo, acompanhava, dava aula, palestra, sei lá o quê. Fazia PR, marketing. Então é difícil você falar que você era vendedor, você é BizDev. Sim. Nunca contratei um BizDev também. Olha, que interessante. Os BizDevs foram se juntando a gente. O Batelli, quando trabalhou comigo da Bad Minions, ele era BizDev. Ele vendia bem. Mas, de novo, vendia também aquilo que ninguém não tava vendendo qualquer coisa. Isso é uma coisa que é interessante. Eu sou programador de origem. Venho da parte... E trabalhei a maior parte da minha carreira, metade agora da minha carreira como programador. E depois eu fui migrando para produtor, e daí hoje eu tô mais BizDev. Mas é um negócio que tu não... faz uma... Essa é uma função que acontece, né? Não é um cara que é o BizDev que tu tá dizendo, um cara de venda que faz esse processo A, B, C, D e vai um atrás do outro, né? É estranho que a contratação parece que é meio tipo scouting de técnico de futebol. Contratei um BizDev. Exato. Não, o Daniel, tinha a empresa dele lá, ele vendia tudo. Beleza, o cara trabalha como scout. Tipo assim, de cada 10 que eu contratar, 2 vão dar super certo. Sim. Então, é um processo que... Como é que você contrata um BizDev? É uma pessoa que... Entendeu? Eu tenho uma teoria sobre isso, que é a questão de contratação de BizDev. Quando tu tem que ir atrás do BizDev ou tu faz uma entrevista com o BizDev, esse BizDev não deve ser contratado. Sim. BizDev é um cara que tá sempre com oportunidade. Sim. Ele tá sempre com alguém perguntando se ele não quer vir pra empresa dele. Se o cara não tiver isso, ele não é um bom BizDev. É verdade. Eu faço alguns BizDevs extracurriculares para algumas empresas. Sim. A gente com alguma coisa de produtor executivo. E nesse caso funciona, tipo, eu tô sempre alguém pedindo pra eu fazer alguma coisa. Queria marcar uma reunião pra você fazer isso pra mim. Você aqui, pessoal, presta atenção. Eu faço BizDev, mas eu faço desse jeito. Você quer trabalhar com a Sony, a gente vai trabalhar com a Sony. Eu vou cavar o buraco pra Sony. Eu tô com uma empresa que eu tô trabalhando aí que a gente conseguiu chegar no funil de vendas ao ponto que só não estamos ainda vendendo pra Sony porque a gente resolveu melhorar a qualidade do serviço e ter que construir um negócio novo pra atender a Sony. Perfeito. Mas a Sony não pediu pra construir isso. Exato. Mas aí não foi culpa minha, foi culpa do cara que queria construir o treco novo lá. Mas beleza, vai ser melhor. Porque o maior quesito, mas assim, pra chegar no funil de vendas da Sony, foi engraçado assim. Eu mandei, quando eu comecei a trabalhar com eles, foi um cara que me chamou, você não quer ser meu BizDev e tal? Sim. Eu tava saindo da Magic Media, eu falei, mas só se for BTs da Microsoft, Sony, galera Nintendo, eu não vou ficar vendendo $5 mil pra cada um. Então, tipo, beleza. Se você quiser que eu faça mais coisa pra você, você me paga. Se você não quiser me pagar, a comissão do que for, eu trabalho lá e eu entro como produtor executivo do contrato. Perfeito. Eu vendo e ganho dentro do contrato como produtor executivo. Minha comissão, ela tá diluída no produtor executivo no crédito. Sim. É lógico, eu preciso de um crédito produtor executivo porque eu tô vendendo. Faz sentido. E financiando também, né? Se eu tô vendendo, eu tô financiando. Sim. E aí, poxa, chegou na hora que a Sony falou, eu quero que vocês... Enfim, mas assim, eu disparei os e-mails dos meus contatos, do meu mailing list ali, voltou. Tipo, você consegue acompanhar, né, o que tá acontecendo com o seu mailing.
Eu aprendi muito de vendas. Na Magic Media, sendo ruim de vendas gerais. Mas eu aprendi muito de estrutura. Você consegue ver o que tá vindo. Daí você acompanha e tal, e aí eu vi pra onde tinha ido. Cara, esse da Sony, quem me respondeu não foi a pessoa que eu mandei e-mail. Esse PDF que a gente montou junto, que foi uma mudança que eu fiz com eles nessa empresa do PDF. Não foi considerado? Não, foi sim. Tipo, a gente fez uma mudança pro PDF ficar muito mais bonito, e mais legal, e mais artístico, e mais, sabe, ter uma voz única, uma empresa boutique pra caramba, que faz coisas incríveis, né, brasileira, que faz coisas incríveis. Então, assim, pô, tá lá eu não tô falando qualquer empresa porque eu tô falando da Sony. Sim. Porque daí o NDA fica do zero. Claro. Mas na verdade não é a Sony é só um exemplo, é a Nintendo ou Xbox. No caso, assim, tá lá com os caras lá, mas chegou, só pra entender o caminho, eu mandei pra um cara, uma pessoa, sei lá, chegou nessa pessoa, ela abriu o e-mail, aí ela mandou, daí 3 meses depois me respondeu, pessoal, recebi aqui o deck de vocês internamente. Então, assim, eu teria sido demitido de qualquer jeito também, porque você ficou 3 meses pro cara ver meu e-mail, porque eu só tenho esse cliente, eu tenho lá mais 2 ou 3 triple A's ali nessa empresa. Eu entendo totalmente. Eu sou uma pessoa que sempre explica essa história da Nintendo, que eu levei 1 ano inteiro pra fazer toda essa volta, porque eu tomei um não, e eu levei de um evento pro outro pra passar por A, B, C, D até chegar. E tem que validar muita coisa. O pessoal não entende isso, assim. Nesse caso, a gente teve que... Fizemos um scan 3D da empresa inteira pro cara poder entender o que a gente faz, como a gente faz, quais são os equipamentos que faz, quais são os acessos de segurança, onde estão as câmeras. Sim. Você tem que mandar pro cara um monte de foto e vídeo, explicação, teste pra caramba, pra falar, agora você pode sim trabalhar com um projeto que eu tenho você em mente. Perfeito. Porque assim, desse momento você tá tipo assim, vocês são bons. Quer preencher o cadastro lá do negócio? Você preenche, você manda esse cara. Daí se ele gostar de você do cadastro e passar no cadastro, agora ele fala assim, mas eu tenho uma demanda pra vocês desse tamanho. Sim, sim. Mas você vai pegar todo o número de série de tudo que você tem na sua empresa. Sim. E fazer foto de tudo. Exatamente. Mas é legal você ver que, tipo assim, às vezes essas coisas de mandar um deck bem feitinho, bacaninha, com uma voz única, que não é perfeito, mas que ele chega no resultado e fala assim, eu sei quem vocês são e o que vocês fazem, pra quem vocês fazem. São uma pequena empresa de boutique de altíssima qualidade, com clientes extremamente exigentes. Vocês não são aquele cara gigantesco, bilionário, que tem uma empresa que faz a mesma coisa que você em 45 países. Aí eu consigo trabalhar, porque daí eu consegui construir a identidade da empresa. A gente atingiu um público que eu queria atingir do meu trabalho, não é o público que estava sendo atingido pela empresa já, mas já tinha produtos do mesmo nível de AAA, então dava pra você comparar, mas assim, tinha uma história pra contar, da boutique, da pessoa, do diretor, nessas conversas com a Nintendo, Sony, Xbox, AAA que a gente tava tendo agora aí. O cara perguntou se ele se o dono, CEO que tava lá no perfil da biografia, iria participar dos projetos. Sim. Se estaria envolvido, se poderia. Já que vocês são você é tão bacanão. Porque assim, você é tão bacanão, você pode considerar que você vai estar no nosso projeto? Sim. Sim. E eu também, produtor executivo, inclusive, sou eu. Pode colocar aí. Cuido de você. Você é meu cliente, mas é meu cliente. Claro, você pega uma Microsoft da vida, é meu cliente até eu morrer duro no chão. Com certeza. Né? Com certeza. Eu tenho plena noção disso. E aí... Mas tá sendo muito legal essas coisas, assim. Eu queria passar por aquele ponto da tua carreira, que é essa... todo mundo tem como uma aquisição que a Microsoft fez. Não, acho que é importante até clarificar, né? Porque todo mundo acha que a Microsoft chegou com um caminhão fazendo pi, lá atrás, descarregou 5 milhões de dólares ali, ou 100 milhões de dólares. Nossa. E adquiriu a garagem 277 e criou a DX. Ele até tirou óculos pra falar sobre isso. Não é a Microsoft. Não é a Microsoft. O dinheiro Microsoft estava dentro da Aberta Capital, que era da Microsoft Participações e Investimento. Era um dinheiro que eles tinham disponibilizado para fazer investimento pela Aberta Capital. Perfeito. Beleza. Microsoft, isso foi falado, tipo, com apoio Microsoft. Quando a gente fez todos os anúncios da DX a primeira vez, era com apoio Microsoft. E foi aprovado pelo PR da Microsoft. Sim. Jamais falaria o nome deles sem aprovação. Sim. Então, basicamente, é um dinheiro lá dentro da Aberta Capital, que procurou a gente no final da pandemia, boom de games. Não peguem o final da onda ou da bolha. E essa, pra resumir, a DX é basicamente isso. Não pegue o final da onda da bolha. Não acreditem que as pessoas que falam que a bolha não vai estourar. Ou seja, quem tem dinheiro de aposta. Sim. Que é dinheiro de aposta. Que é dinheiro, estão apostando nas coisas que aquela bolha vai durar mais do que vai durar. Né? Então, nesse caso, a gente fez pra mim e pro Lucas, a gente tava saindo da pandemia exausto, com projetos enormes. Todo mundo trabalhando home office durante a pandemia. Eu entreguei panetone de carro, sabe? Assim, pela janela, sabe? As coisas. Sei. Que já era o final da pandemia, mas era assim, sei lá. Eu lembro de levar panetone pra um monte de gente. Mas enfim, no garagem isso. Aí apareceu a oportunidade de, vamos investir. Mas vamos investir como? Uma empresa nova. Onde o garagem é sócio. Ok. Então não sou eu nem o Lucas, é o garagem. Sim. A nossa porcentagem é 1 dígito.
Ok. do garagem. Tá? Perfeito. Mas tinha o investimento e tal, lá tinha o dinheiro que ia ser investido e os outros dinheiros dos outros que poderiam chegar. Sim. O valor é tanto, vocês vão receber tanto disso aqui, que vai ser pago, basicamente foi pago com o nosso... A gente aumentou a margem do serviço do garagem, então tipo, o garagem, tipo, sei lá, a gente tinha uma margem de lucro de 30%, como a DX ia continuar e o serviço do garagem era importante pra DX existir, a parte minha e do Lucas seria tipo assim, então beleza, esse lucro você vai tirar como vocês. Perfeito. Tipo assim, que a gente tirava lucro no garagem, mas assim, um buraco sem fundo, então, tipo, a gente conseguia se pagar male-male. Então a gente teria comissão em cima daquilo que a gente recebia e um prolabore do contrato lá. Sim. E a participação cresceria de acordo com o tempo até chegar em... Talvez chegasse a 2 dígitos. Talvez. Mas beleza, montou as empresas lá e falou, eu e o Lucas a gente não aguentava mais, a gente tava todo mundo sendo comprado, vendido, a gente falou, cara, não dá. Desculpa te interromper aqui, mas tu disseste talvez chegasse a 2 dígitos. Tu tem uma noção de quanto tempo levaria? Tinha no contrato de tempo? Tô perguntando isso. Tinha 4 anos, 5 Tá, anos. tô perguntando isso porque anos. as pessoas que não sabem, a gente já conversou aqui sobre aquisições e tudo mais, normalmente isso acontece, o pessoal tem uma ideia de que, caiu um dinheiro gigante no teu bolso, se tu quiser virar as costas vai embora. Não, isso normalmente leva... não, eu sei. O garagem, só pra você ter uma ideia, até o dinheiro cair depois da aquisição, o garagem bancou 70 pessoas. A gente foi de 20 para 70 pessoas bancando pra esperar chegar o dinheiro que tinha que ser liberado do investimento. Ou seja, exatamente. A gente ficou da assinatura do contrato há quase um ano bancando 70 pessoas com dinheiro do garagem. Perfeito. Desse quase um ano que eu não recebi um cacete de dinheiro pra pagar todo mundo. De dinheiro. Porque a gente cresceu. Porque a gente cresceu o garagem de 20 para 70. E aí teve que ser pancado de todos os jeitos possíveis com dinheiro de todo lugar. Tinha empréstimo, uma puta zona pra pagar aquilo pra depois receber o investimento e cobrir aquilo sem juros nenhum, porque quem mandou ficar aberto esse tempo todo esperando meu dinheiro. Mas beleza, foi legal, cresceu e tal, mas assim, sempre foi um acordo tipo, cara, eu não aguento mais. Entendi. E é legal, porque assim, a gente pode pegar esse dinheiro e investir no jogo, nas pessoas, nos outros, pessoas que a gente também sabe que estão, porra, no limite ali, a gente pode trazer pra dentro. Eu e o Lucas, a gente tinha o cargo lá o Chief Creative Officer era eu, no criativo, e o Lucas no operacional. Nossa porcentagem da empresa, como eu te disse, é menos de 2 dígitos. Sim. E tudo bem. E aí a gente começou a crescer e tinha a lógica do tipo, esse é Seed Money, esse é o Series A, tem que chegar lá, e tem que chegar lá com IP, e aquisição, e pessoas, e não sei o que lá. Eu falei, tá bom, cara, quanto mais gente, melhor. Ué, porra, legal. Vamos de 70 para 300. O dinheiro tá ali, o mercado tava quente, a gente tinha reuniões incríveis, a gente ficou 6 meses falando com a Tencent, por exemplo. Sim, vocês fizeram meses e meses falando com o mesmo cara, só que assim, desses 6 meses chegou setembro de 2023, ou sei lá quando foi um setembro horrível pro games. Acho que 22, eu acho que é. 23, 23, setembro de 23. Vocês fizeram um baita de um posicionamento lá na própria antiga Big, agora Gamescom. Fizemos. Trouxeram o Thiago Leifert e tudo mais. Não, o Thiago Leifert ele se voluntariou pra ir lá ver jogos, ele, o Paulo da Epic e eu. Sério? Eu conheci o Thiago Leifert naquele Big lá, pô. Ele falei, cara, a gente tá fazendo um negócio, ele gostou, ele achava a DX um projeto interessante, era um projeto interessante, mas assim, eles tinham que ter continuado colocando dinheiro, né? Entendi. Porque queria que eu tirasse, a gente tirava bastante dinheiro com serviços, mas assim, não pra sustentar uma estrutura de publishing, IP e desespero depois. Sim. Mas... E desespero. Mas é porque tinha uma promessa de dinheiro que nunca chegou. Então, a DX ficou naquela, vai entrar dinheiro, rolando pra tentar entrar dinheiro, tentando pagar todo mundo. Perfeito. Muita gente aí tem ódio no coração com razão, mas assim, devia ter demitido um monte de gente antes. Sim. Mas eu tava com as gêmeas nascendo, eu tive uma miocardite viral, fiquei na UTI, sei lá, 6 dias. Nesse final de 23 aí, mano. Voltei da Pax, nasceram minhas gêmeas, 9 dias depois eu tava na UTI com dor no peito. Miocardite viral, graças a Deus era viral, então, tipo, era vírus, né, que inflamou meu coração, mas assim, morte súbita, andava com a caixa de ressuscitação no hospital em cima de mim, adrenalina. Todo mundo achava que, assim, porque a miocardite viral, ela não é uma doença do coração, não é um infarto, nada. Você infarta fulminantemente porque seu coração está inflamado de vírus e de infecção. E a bacteriana come seu coração, né? A viral só inflama. Mas, assim, Ufa, não comeu o coração. Não tinha risco de eu morrer, mas tinha risco de eu... Era 50-50, era um gato de Schrödinger. Isso que é engraçado, porque era tipo assim... Quando eu internei, eu fui dirigindo, dor no peito e tal. Isso foi o final da DX, né? Foi beleza. Sabe que daí fica aquela história de investidor chorando, investidor chorando. Não tenho nada reclamando, não tô reclamando, hein, cara. Eu tô falando assim, chegou uma hora que tava, tipo... Tenso. Todo mundo no limite. Eu tinha tido minhas gêmeas e tal, que é um sofrimento de
dois partos ao mesmo tempo é um parto extremamente de risco. Uhum. E, né, todos os sustos que você toma tendo filho. Aí 9 dias depois eu tive miocardite. O papo engraçado é que assim, quando eu internei, eu fui dirigindo lá com dor no peito, minha mulher, isso é ansiedade, você não tá dormindo, comendo as crianças e tal, né, DX. Eu falei, sei lá, não, eu tô com dor no peito, no braço, eu vou no hospital, meu. Aí eu cheguei no hospital dirigindo, beleza, me botaram na maquininha do coração, dor no peito, põe na máquina, na maca do coração de emergência. Aí minha enzima deu do infarto, né? Uhum. Então, tipo assim, em tese eu poderia estar infartando, né? Porque Sim. a enzima tá lá. Mas assim, em termos de eletrocardiograma e eco, e ultrassom do coração, tava ok. Uhum. Eu falei, então beleza, pô, quando você der, precisa marcar uma ressonância. Eu falei assim, então marca, vamos lá. Quando? Não, você tem que ficar internado. Eu falei, pô, internar pra ressonância, amigo. Marca quando que eu vou no Fleury ali? Eu faço ali no Delboni. Eu vou ali, pego o carro, vou ali. Beleza. Daí falou, não, cara. Daí chamaram um cardião, uma hora eu falei assim, vou embora. Minhas filhas, tá lá, liguei meu irmão pra trazer roupa, celular, carregador, aquelas coisas. Eu falei, mas eu vou embora. Daí veio o cardiologista e falou assim, eu tava assinando pra ir embora. Sim. Vou pra casa, ressonância eu faço, sei lá, agenda aí, né? Uhum. Aí depois eu descubro como é que funciona a agenda de ressonância. Emergência só faz de madrugada, porque durante o dia tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Perfeito. E você faz com a pessoa internada pra passar a madrugada. Eu não ia saber que você faz ressonância às 3 da manhã. Quem faz ressonância magnética às 3 da manhã? Tu. Você que tá na UTI. E aí, mas assim, a questão que o médico falou assim, o seu risco é de morte súbita. Eu falei, então eu fico. Mas faltava o vendedor me vender a ideia de que o seu risco é morte súbita, não é infarto, não é uma doença do coração, é que miocardite que você tem, eu preciso fazer a ressonância magnética do seu coração e um ecocardiograma, sei lá, magnetograma da sua aorta. Eu falei, agora ficou mais claro. Senão você vai morrer ou não. Porque você não tem meio termo. Exato. Ou você vai ter uma morte súbita ou não. É só isso. Por enquanto é não. Sim. Mas até agora, né? Daqui mais meia hora não posso te... Então, e pra fazer a metáfora da DX também, a gente fez isso com a DX. A gente deixou ela um dia vai morrer. Entendi. Só que assim, num dia vai morrer, tava morto já. Eu tava vivo no meu caso, mas assim, nesse caso já tava morto. Tava pagando, tava virando dívida trabalhista. Sim. Esticando dívida trabalhista porque a gente gostava das pessoas. Claro. Mas daí, beleza. Daí foi desse jeito aí. Mozona, tipo, eu entendo todas as relações negativas com a DX, mas eu não posso ter. Uhum. Então assim, eu tenho um monte de relação negativa com a DX e com essa história, mas eu acho que assim, claro. é uma reclamação que não cabe a mim, porque eu poderia, enfim, não saberia como tomar decisões diferentes, mas assim, eu estava na posição de você assistiu lá como é que chama? Cara, Silicon Valley da HBO. Sim. Eu tava na posição de não fazer, de ter parado aquilo, mas como eu tava preocupado com gravidez, filhos, gêmeas, meus próprios jogos, minha própria ego. Meu coração poder morrer naquele momento. Meu próprio ego também, tipo, você tá lá, pô, fazendo, contratando, pagando, ganhava até bem e tal, né, e tipo, a gente pagava bem. Sim. Então assim, você acaba também esquecendo de falar, pô, podia ter sido diferente. Mas assim, e como é que eu saio da DX? Eu falei, cara, eu vou sair. Eu não posso anunciar que eu vou sair, porque não faz sentido. Porque não tem como falar, vou sair da DX. Tinha 100 e poucas pessoas lá dentro. Mas assim, não... Eu estava sem receber o que tinha que receber há, meses. Acredito. E aí, com escola, filho, criança e tal, eu falei, não dá pra esperar da próxima pagamento que vão prometer o que vão fazer. Já faz 6 meses que tá nessa história. O Lucas, meu sócio, por acaso, é sozinho. Uhum. Vai casar agora, o cara tá com 30 anos, vai casar agora. Bem menos difícil. Já tava enfiado com um apartamento de dívida e o caramba, entendeu? Claro. E eu não tô reclamando também, gente. Calma aí. Só tô falando que assim, chega uma hora que você tem uma decisão, eu falo assim, vou sair. Tava chegando o Big, que era o outro Big depois da DX ali, daquele ano que foi o primeiro Big presencial, né? É o segundo Big presencial. Eu falei, cara, ou eu procuro emprego agora, ou parceiro, ou amigo, ou alguém, pra me colocar pra trabalhar. Porque assim, eu vou sair da DX. E aí, cara? Minha vida inteira foi empresário. Eu lembro da gente conversando no Big. Eu lembro que você me abraçou. É uma crise de identidade tremenda, porque assim... Como é que eu me coloco no mercado? Porque eu sei fazer tudo, mas eu não sirvo pra nada. Eu sou um cara com martelo. Sou eu. Você quer que eu abra a sua janela? Vamos lá. Pá. Quero falar com aquela pessoa. Pá, com o martelo na pessoa. Bate na cabeça da pessoa e traz pra dentro do arrastado pelo cabelo. Não, eu acho muito engraçado que a gente tem essa similaridade. Que a gente é um cara que veio do técnico e foi se entrando e foi... Tá, e o que tu faz? Cara, eu faço rolar, entende? Tipo, tá, mas de como? Sei lá, cara, tipo, o que tu quer? Aonde... E aí, isso que é uma coisa que é boa, por exemplo, porque eu tô na Playboy agora com o Marcelo e com o João lá. É legal porque eles são muito estruturados. Eles dão aula e consultoria e sempre usaram pessoas do mercado de games para estruturar empresas. Aceleradora, não é desenvolvedor.
Sim. Então, quando eu tenho coisas com eles lá dentro, eu sei que tem documentação, eu sei que tem uma documentação de marketing, de tal, e não sei o que lá, que eu posso aplicar aquilo com as minhas ideias. Alguém fez isso. Não, e eles fazem, continuam fazendo. Sim. E a empresa está estruturada com todos os paradigmas de estrutura de empresas mais atualizados do mundo, porque é o que a gente ensina. Perfeito. O que eu pego aquilo e aplico para jogos, o que é ótimo. Eu pego o meu martelinho e falo, olha que prego bonito, olha que prego. Cadê esses pregos? O João e o Marcelo que botaram aqui. Consultoria de planilha. Tá tudo emparelhadinho. Consultoria de planilha financeira. Eles tiveram com outra pessoa, instrutoria, pá. Então é muito legal o Sampa Games aqui na Prefeitura de São Paulo, que a gente faz aceleração com o dinheiro do investimento do edital, tem aceleração junto. Então tem um monte de coisa. A gente faz no Sebrae do Rio de Janeiro também, que é muito legal, lá com a Raquel. Tudo isso é concorrência pública, tá? A Playboy ganha lá, põe lá o bid lá e ganha. Perfeito. E aí é legal porque, assim, essas pessoas, você consegue ter uma conversa tipo, cara, eu tenho um martelo enorme. Esse jogo seu, falo por experiência própria, porque eu dou consultoria também, porque eu tenho cliente também no Japão e na China, lá que a gente pegou da Gamescom, lá que graciosamente me deixou fazer ali. Porque aqueles japoneses deram trabalho, são muito legais, mas, cara... Não, eu entendo, eu entendo a complexidade, especialmente do pessoal da China, mas ali era um momento que tu disseste, cara, se tu puder me passar... porque eu tava saindo da Magic Media. Exatamente, cara, tá contigo, não tem problema. Sim, foi muito legal da sua parte, eu agradeço de novo. Que isso. E aí, tipo, mas é interessante porque... tendo esses clientes todos internacionais e tudo mais também, que você percebe que, tipo, às vezes a pessoa só quer conversar. Precisa falar com você, porque assim, tudo que a gente faz, basicamente assim, eu quero falar com as empresas de marketing de games. Pô, conheço esqueci o nome do rapaz da Druid lá. Sim, o Bernardo. Bernardo. Eu conheço o Bernardo. A gente bebia cerveja lá na Gamescom, e tal, não sei o que. A gente conhece daquela primeira panelinha inicial das empresas que são empresas das empresas. Sim. Então, pra indicar isso pro japonês, marcar uma reunião, explicar pro Bernardo o que vai ser, não sei o que lá. Bernardo, tomando muito tempo em Campinas já. Você consegue fazer esse tipo de ligação. Então, isso é muito legal. E quando você pega na consultoria dessas aceleradoras e tal, você consegue transferir também esse conhecimento de tipo, cara, marketing eu sei. Sabe por quê? Porque eu conheço o Bernardo. Pronto, ele me ensinou, troca ali. Então, e se você precisar contratar alguém, eu conheço várias empresas de marketing, tal, de marketing PR e tal. Você consegue estruturar aquilo de uma forma que você consegue... eu faço, mas não foi eu que fiz. Sim, total. Mas é o que a gente... Mas esse é o nosso martelo. O nosso martelo, na verdade, é uma fita tape. Que é uma silver tape. Que a gente vai juntando, vai colocando num no outro, vai juntando e faz, tá aqui, ó. E foi isso, assim. Acho que resumiu tanta coisa. De novo, assim, a DX foi um grande aprendizado nosso. Assim, a gente trabalhou com muita coisa legal. Tinha muita coisa boa. Era muito barato. Mas, cara, tipo, ninguém tinha dinheiro mais. Ninguém. A gente fez pitch, cara, na suíte presidencial do Sam Merrill Marretina GDC. Acredito. De 23. Sim. A gente tava falando de 25 milhões de dólares pra fazer um jogo. Sim. Uma IP. Pra chegar em setembro e falar assim, acabou. Isso aqui, Game Pass agora é só por hora. Oi? Tipo assim, não, tô brincando. Na época não era isso, mas assim... era praticamente. Hoje eu vi as pessoas que falam, vou receber um contato Game Pass, vou receber um Dev Kit. Eu falei assim, mas como, cara? Pô, vi seu jogo, mas me conta mais. Não, eles mandaram o console e quando eu lançar vai estar no Game Pass e eles me pagam por tempo de jogo. Sim. Tipo Spotify. Eu falei, mas isso não é um... É um bom... Isso não é um deal. O deal era assim, antes, né, no ID de Xbox, eu sou fã da Microsoft até hoje. Pela forma como lida com isso, mas assim, o mercado mudou de um jeito que era assim... Conheceu os caras, mostrou o jogo, eles gostaram, 2 dev kits na sua porta. Perfeito. Do Xbox. O Xbox One também tava naquela... exatamente. Naquela meleca de... Mas era assim, o Xbox One mandava pro Brasil com imposto pago. Não, era absurdo. Tipo assim, chegava dentro do escritório. Sim. E pra quem não sabe, é muito, muito difícil trazer um dev kit. Então, a Microsoft simplificava absurdo, assim. Foi a mais fácil de todas. Eu nem tinha... Enfim, eles... Como era um Xbox Test Kit, na verdade, não era o Dev Kit, era o Test Kit, ele era um Xbox normal, modificado em Seattle, que vinha pra gente. Ele entrava... O maior problema da importação não era só a tarifa, como a Anatel. Exatamente. Não, e ele vinha... Muitas vezes ele tava sendo assembled, tava sendo montado em Manaus. Eles pegavam de Manaus, mandavam pra fora pra fazer a modificação. Isso, exatamente. De abrir, porque a modificação é o que faz a pirataria, né? Que é a chave de... eu ponho qualquer jogo no Xbox. Perfeito. A gente pega um Xbox, eu ponho qualquer jogo de Unreal Unity lá no Xbox Test Kit, Dev Kit. Exato. Se eu sei fazer isso, nem se eu sei, em tese, tenho fazer como chegar. Todos. É muito mais fácil chegar em todos. Com certeza. Enfim. Falando da Microsoft, então ele vem de decadência, assim, tipo, depois você tem que mostrar, depois você tem que pedir, depois você tem que pagar. Eu comprei muito Dev Kit da Microsoft, depois que a garagem virou DX, que deixou de ser pequena empresa, era $2.000 ali, eu comprava ali, mas acho que
Da Microsoft, eu não lembro se eles mandavam pro Brasil ainda. Eles mandavam. A gente pagava a tarifa, mandavam mesmo dev kit, eles mandavam pra cá. Mas a acho Nintendo manda... Eu nunca paguei, só pelo da Nintendo. Da Nintendo foi pago. Eu paguei muito, cara, da Sony, porque assim, quando a DDX também chegou uma hora, tava com, sei lá, 6, 7, 8 dev kits fazendo port. Sim. Tava trabalhando tava negociando ports de AAAs gigantes, assim, pra Nintendo, e a Nintendo indicava a gente pra fazer porting de Switch. Sim. O Garage, que era DX. Mas foi um aprendizado interessante, porque hoje eu consigo olhar pra muita coisa que nas consultorias e é interessante você pensar, tipo, putz, cara, você tá pensando isso da forma errada. Não quer dizer que você tá errado. Só tá... A visão não tá exatamente da melhor forma. Você tem certeza que você vai ficar fazendo isso por tanto tempo com esse dinheiro? Sim. Ou você vai esperar aquele dinheiro? Ou você vai usar esse dinheiro? Ou você tá buscando esse tipo de cliente? Ou esse tipo de investidor? O que você tá fazendo por você, de fato, pelo seu projeto? Sim. Quem é o público do seu projeto? Perfeito. São pessoas de 18 a 20 anos. Você não existe, essa pessoa. Essa pessoa não existe, cara. Você tem que pensar realmente quem são as pessoas que querem comprar o que você tá fazendo. Uhum. Ninguém, primeiro. Segundo, é uma pessoa, 2, 3. É um trabalho de... Porque assim, eu vender pra você B2B, BizDev, é o que eu falei. Vai ter uma morte súbita. Exato. Pronto. É muito mais barato que o concorrente. Muito mais rápido, muito melhor. Muito diferente. Você vende uma coisa só. Agora, vender 30 mil cópias... Quem são essas 30 mil pessoas? 1 milhão de cópias. Mas quem são essas 30 mil pessoas? Sim. Então, às vezes, por exemplo, a DX tinha esse problema, e não era um problema do criativo. Era um problema que, assim, a gente pulou a etapa, e talvez tenha acontecido um pouco com outra empresa brasileira aí que tem um hardware chegando, que também, tipo, pulou uma etapa de pegar uma comunidade que você... Ou você não tem comunidade, ou você pega uma comunidade que já existe e tenta transplantar para o que você quer fazer. Perfeito. E essa comunidade que já existe pode ser diferente. Mas no nosso caso era assim, a gente não conseguia construir uma comunidade, a gente tinha que correr para lançar jogos, tinha que publicar e tinha que desenvolver. E no fim das contas, ninguém queria o que a gente estava fazendo. Não era nem só a Microsoft, não, porque eles queriam, tanto que a gente tinha as reuniões de 25 milhões de dólares e tudo mais. A questão não era essa. A questão é que na hora de tomar a decisão por uma coisa que é popular versus uma coisa que é cara e potencialmente popular um dia, e eu tenho que fazer todo o trabalho, é melhor pegar um jogo que tem lá 35 mil, 40 mil, 60 mil e o wishlist já tá lá. Perfeito. Do que você falar assim, daqui 2 anos eu vou te entregar um negócio de milhões de dólares, que vai valer bilhões. Sim. Isso acabou. E acabou nesse momento que a gente tava, tipo, dá pra ser nosso e não foi. E aí também não deu tempo de ajustar porque o dinheiro parou de entrar. Sim. Do investimento ficou com o dinheiro só de serviço. Uhum. E foi um processo assim. Então eu olho às vezes muito pra coisa de tentar entender as perguntas lá do Golden Circle de marketing e tal, que eu não sou uma pessoa de marketing, mas pesquisa de mercado, entender demografias ou psicodemografias, pra você entender qual que é a visão de mundo daquela pessoa, do que ela gosta, do que ela quer, e você vai tentar fazer ela gostar do que você tá fazendo, mas a princípio ela não quer e não gosta do que você tá fazendo. Sim, com certeza. Que é a base da internet. Que não quer, não gosto. Nunca vi e não gosto. Mas quando uma pessoa gosta o suficiente, sim, essa pessoa consegue convencer outras pessoas a gostar o suficiente. Com certeza. Então esse foi um processo que eu passei assim também, tipo, de voltar para onde eu tô hoje, trabalhar com jogos dos outros e tal, ajudando a ver o mercado e a estrutura da empresa e tudo mais, falar, mas você esqueceu da ponta. E eu fiquei muito fora do Garage, né? O Garage ficou muito fora do mercado da ponta, que era vender jogo. Sim. Então, quando a gente chegou na DX, eu confiei o cara do marketing, o cara de MBA da puta que pariu da Faria Lima. Uhum. E esses caras, assim, é difícil você pegar e se adaptar para games. Sim. Se é um negócio que deu certo para software ou para outra coisa. Perfeito. Na Apple. É legal, cara. Eu achei que ia dar certo também. Cara, foi um papo incrível. Assim, a gente voou. E eu... Acabei os 2 copos, ó. Não, tem um cafezinho. E eu queria ainda, pra a gente encerrar aqui, 2 coisas simples, que é pra quem tá querendo entrar no mercado de games, se tu tem alguma dica, assim, de ouro pra o que fazer. E a segunda é, quem quer falar mais com o Daniel, sobrou mais 5 horas de programa com ele. Tem um monte de coisa que a gente não falou, que a gente não tocou, da empresa nova dos... da HWT, da Playboy e tudo mais. Exatamente, do fato dele ser sócio do Thiago Leifert. Tem tantas coisas que a gente podia ter conversado, mas infelizmente vai ficar para um próximo programa. Que bom que a gente tem assunto ainda de sobra. Sim, sim. Mas eu queria te agradecer primeiro.
como que as pessoas te encontram? Não, primeiro eu vou te agradecer, porque fazia muito tempo que eu não falava em podcast ou palestra e tudo mais, assim, então foi legal. As pessoas me encontram pelo LinkedIn, principalmente, assim, no geral, né, porque passar meu telefone e meu e-mail não vai resolver nada. Então, acho que me pinga pra fazer BizDev, vai. Onde começa todo o inferno do BizDev? Abre o LinkedIn, chama o Daniel, manda mensagem, explica quem é você, o que você precisa. A HWT faz investimento anjo, a Playbor é uma aceleradora, consultoria profissional, e eu sou consultor também das coisas que a Playbor não compete, né? Então eu faço. E ainda da Gamescom Latam. Da Gamescom Latam, onde a gente trabalha lá na parte de consultoria. Sim. A gente ajudou a fazer o Countdown, eu e o Thiago Leifert, né, do ano passado. Mas assim, me acha no LinkedIn, cara, porque Discord impossível. Se você me achar no Discord, eu vou achar que é algum assassino de algum lugar, algum príncipe, o Brad Pitt na cama. Sim. Então, assim, o WhatsApp é aquela coisa, né? Tipo, eu tenho 3 filhos, cara. Tem 3 escolas em tese, falando comigo, minha mãe, minha esposa, então também não dá. Então, acho que assim, e-mail também, cara, tipo, se não for profissional, tipo, alguma coisa que a gente se conheceu, chama no LinkedIn e fala, pô, Daniel, queria te mandar um e-mail, isso. Daniel Monastero? Daniel Monastero no LinkedIn. Tá. E redes sociais, tu usa alguma? Tô no Instagram lá, mas é pessoal aberto, assim, né? Tá. De Monastero, tô lá. Legal. E aí, assim, pra quem quer entrar no mercado de games... Então, na verdade, eu acho que, assim, tem muitas formas de entrar no mercado de games. Um dos caminhos... Por exemplo, você tem os caminhos de marketing, de administrativo, empresarial, de business development e vendas. Eu acho que tudo acaba caindo um pouco dentro de, vamos falar, da diretoria de marketing. Então, acho que isso é um lugar que muita gente começou na época do Adver Games, a gente perdeu no Indie Games e agora virou importante de novo. Sim. Eu acho que por marketing é muito importante, pessoal de negócios, né, no geral, de estrutura também, de produto, acho que é muito legal. Arte sempre é arte, quer fazer arte, vai fazer arte em qualquer lugar. Então, acho que sim, se quer fazer arte para games, a não ser que seja arte técnica, né? Relativa à animação, rigging, skinning. Porque hoje em dia você consegue, com o ZBrush, ficou muito mais fácil um artista com certeza transpor do tradicional pro hard surface modeling, por exemplo. Sim. Não vai fazer um tanque de guerra no ZBrush, não precisa, mas... Enfim, dá pra fazer muita coisa de hard surface modeling ali, de cenário e tal, com o ZBrush. Então, acho que como arte, você segue pelo caminho geral de arte. Eu era arte técnica, eu faço cenário porque é muito fácil fazer cenário tecnicamente realista, né? Pedra é pedra, pô. Não é uma pedra estilizada que eu vou ter que ficar pintando. E se alguém tiver que pintar, é um cara de 2D que fez o concept. Eu só vou transcrever. Perfeito. E programação, cara, assim, se você não quiser ganhar dinheiro com programação, venha programar em games. Exatamente isso. É a melhor recomendação. Cientista da computação faz falta de todo tipo, mas quando o cara vê o salário... Ele vai embora. E eu recebi proposta de emprego do Itaú na época do garagem pra ser programador. Eu falei, eu não sou programador, gente. Eu sou dono da empresa, mas eu não sou. Itaú mandar a proposta pra mim de headhunter. Mas são 30 mil reais por mês. Não interessa. Isso 2015. Nossa senhora, é uma fortuna. Exato. Então, tipo assim, acho que programador é aquele engenheiro de software, hardware, qualquer coisa. Se quiser ir pra videogames, é por amor ali. É só por amor. Você vai ganhar metade, provavelmente. Se não for menos. Bem menos. Na metade até. Depende da empresa que você pegar, você consegue ganhar até... Justo. As empresas médias grandes. Não, mas trabalhar no Itaú não dá. Tô falando de programador de TI normal. Sim. Então acho que é isso. O caminho é estudar, cara. Estudar, se dedicar, ter um pouco de oportunidade e networking. Daí é um privilégio também poder fazer, né, networking. Né, é um privilégio. Você tem que ter tempo, você não tem que estar trabalhando no seu trampo normal e tal. Enfim, tem que se dedicar nessa parte e pronto, pô. Pode dar certo, pode não dar certo. Se falar, entrar no mercado de... né? Vamos falar de sucos em pó. Então, tudo isso mais um pouco de sorte também. Com certeza. Né? Mas é porque a gente ama games mais do que suco em pó. A gente ama games muito, muito pra gente estar aqui. Boa. Daniel, muito obrigado. Te agradeço imensamente e agradeço a você que ficou aí, assistiu o programa e curtiu, quiser ter uma ideia de jogo e quer ser investido pelo Daniel e pelo Thiago Leifert e a empresa Jai, deles, pode mandar. Pelo Jai. O Jai que é o cara da Unity 12 anos. Isso aí. Então, vocês mandem e-mail e mandem mensagem, cartinha pro Daniel Monastero, que vocês vão ficar ricos como ele ficou. Um grande abraço pra vocês e até o próximo Chips Podcast. Tchau. Rede Geek.